Vamos gravar? Opa, mal. Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Professor Jubilu. E hoje eu estou aqui no canal Tá Explicado da Estácio para te mostrar como o uso constante dos smartphones afeta o seu corpo. Pode parecer que usar o seu celular é algo super simples e inofensivo, né? Mas ficar conectado por muitas horas no seu celular diariamente causa muitos efeitos. Mas antes de começar, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal Tá Explicado da Estácio, beleza? Bom, eu sei que é bem difícil ficar longe dos smartphones. É só você tirar ele do bolso que tá conectado com o mundo, através de uma telinha, sem falar nos infinitos aplicativos para sua vida pessoal, profissional, financeira e, sem dúvidas, até pro lazer, com jogos e muitas outras funções incríveis. Só que ficar conectado direto no seu smartphone pode te causar alguns efeitos bem complicados. Bora ver? Pra já começar chocando geral, eu vou te falar o que pode acontecer com o seu cérebro, se você ficar usando o smartphone sem parar. Primeiro, dano nos tecidos cerebrais. Pode parecer que não, mas todos os smartphones emitem radiação. E segundo um estudo das autoridades de radiação e segurança nuclear da Finlândia, essa radiação ela pode causar lesões nos tecidos do seu cérebro. Aliás, para você ver como os celulares afetam o seu cérebro, um outro estudo chama muito a atenção nesse assunto. Uma pesquisa revelada pela revista da Associação de Pesquisa do Consumidor dos Estados Unidos revelou que a capacidade cognitiva dos usuários de smartphones cai até mesmo quando eles estão sem bateria. E não para por aí não! O abuso dos smartphones também gera vários desequilíbrios na química do cérebro, principalmente de jovens, por causa da constante liberação, sabe do quê? De dopamina durante as interações sociais na internet e nos celulares. Receber um simples like em uma foto ou qualquer publicação libera fluxos de substâncias relacionadas ao prazer, é isso aí mesmo, de uma forma bem desequilibrada. Tá achando pouco? Já sentiu seu bolso vibrar quando o seu celular nem tava lá? Ou, na verdade, ele nem vibrou? Isso é conhecido como síndrome da vibração fantasma e faz exatamente o seguinte: como o seu cérebro se acostumou a esse estímulo, o da vibração do celular no seu bolso, ele pode tentar antecipar essa ação e já te mandar esse estímulo sensorial e gerar uma vibração em você. Coisa estranha, né? Mas não se preocupa, porque isso não é uma doença ou algo do tipo, mas é um baita de um exemplo de como os smartphones influenciam a nossa mente. E tem um estudo divulgado pela Organização Mundial de Saúde em 2013 que mostra que a radiação emitida pelos smartphones pode causar até câncer ou o desenvolvimento de tumores se o uso dos smartphones for a longo prazo. Mas esse assunto ainda é super debatido, porque já surgiram outros estudos sobre o tema que negaram esse fato. Então, não se preocupa, você não vai precisar de uma roupa anti-radiação para usar o seu celular. Para fechar os efeitos que os celulares causam no cérebro, também tem a tal da, já sabe, né, ansiedade, que a gente inclusive já falou aqui no canal com as letras das músicas da Marília Mendonça. De acordo com um experimento do psicólogo Larry Rosen, uma pessoa pode ter episódios de ansiedade se elas ficarem só 10 minutos longe dos smartphones. E não é só isso. A simples presença do smartphone no mesmo ambiente pode também causar ansiedade no usuário. Mas não é só no cérebro que esses efeitos acontecem. Bora ver o que acontece com as nossas mãos e até a nossa coluna quando a gente fica extremamente ligado nos smartphones. Não tem como negar que é super prático responder uma mensagem, um e-mail ou simplesmente usar a internet com o toque dos dedos. Mas
A repetição dessa tarefa pode esgotar os tendões dos seus dedos, causar uma inflamação e até levar a situações bizarras, como o travamento do dedão, já que ele perde a capacidade de movimentação dentro da sua mão. E o excesso do uso de smartphones também pode causar, sabe o quê? Artrite, que desencadeia muita dor e até o enrijecimento dos dedos. Isso acontece tanto pela repetição quanto pelo esforço que fazemos ao digitar nos smartphones. Até porque a tela deles é dura, já percebeu, né? Não tem nada para reduzir esse impacto. E toda essa sobrecarga pode custar a saúde da sua própria mão sem que você perceba. E não é só a artrite ou uma inflamação nos tendões dos dedos. Outro efeito que pode acontecer no seu corpo é o da síndrome do túnel cubital, que costuma aparecer quando o nervo do seu cotovelo é comprimido continuamente e também é chamada de cotovelo do smartphone. Já ficou mandando mensagem pro crush, né? Numa posição super desconfortável e colocou todo o peso do seu corpo nos cotovelos? Geralmente no cotovelo esquerdo? Já fez, né? Então, pode ser que se você ficar usando o celular por muito tempo, essa síndrome te leve a sentir dormência nas mãos e também nos dedos mindinhos. E por falar em postura, já ouviu falar do tech neck? Ou pescoço tecnológico? Isso não é nenhum dispositivo ou aparelho que você coloca no pescoço, não. Na verdade, isso é uma síndrome super comum nos dias de hoje. Sabe por quê? Como os smartphones não são telas enormes e geralmente a gente segura com as mãos, a gente faz um esforço com a nossa cabeça e pescoço para enxergar melhor. Já percebeu? A gente faz isso direto. Sem pensar que seria muito mais fácil trazer o aparelho para mais perto do rosto, ó. A sacada. A gente inclina a cabeça para frente e para baixo para poder enxergar. Mas isso pode até causar lesões no seu pescoço e na coluna. Porque você, sem saber, está fazendo um esforço muito grande para poder enxergar a tela do seu smartphone. Com essa síndrome do pescoço tecnológico, você pode até desenvolver um caso de escoliose, que é uma curvatura anormal na sua coluna. Você já deve ter visto na sua timeline de alguma rede social alguém falando para você ajeitar a postura. Já não viu? Então, tenta lembrar disso sempre que usar o smartphone. E tem mais. Como sua cabeça fica curvada para frente, também pode ser que outro efeito surja no meio disso. Papadinha, Como a pele ela vai perdendo a elasticidade ao longo dos anos, esse esforço em manter a cabeça baixa pode resultar naquela pele caidinha de galinha que fica entre o queixo e o pescoço. Então, ajeita essa postura aí. Por falar em esforço, você sabe o que acontece com os seus olhos quando usa smartphone? Não, né? Não sabe. Então olha só, mesmo que você tenha um aparelho com uma das maiores telas do mercado, a mais gigantesca, ele ainda vai reproduzir as informações num tamanho muito pequeno para enxergar de longe. Já percebeu isso? Nos olhos, tem os olhos ainda. Esse esforço também pode causar alguns efeitos bem ruins para o seu corpo. Como os olhos também fazem muito esforço para enxergar e a tela reproduz luz, o uso constante pode deixar os seus olhos ressecados e causar lesões, inflamações e até mesmo infecções. Isso piora se você gosta de usar o seu celular no escuro. Tipo eu gosto de fazer isso antes de dormir. Como não tem luz para rebater o brilho da tela, os seus olhos são totalmente bombardeados o tempo todo e ficam ainda mais ressecados e irritados. Mas antes de ir para o próximo ponto, comenta aí, dá uma comentada se você fica muito tempo no seu celular e já sentiu algum efeito assim. O próximo efeito da lista tem a ver com o soninho. O soninho também dá problema. Se você tem o costume de usar seu smartphone antes de dormir, eu já te falo de cara que ele é ótimo para fazer o contrário e te deixar muito bem acordado. E isso não é só para os smartphones, ok?
Isso acontece porque a luz que o seu celular emite reduz a produção de hormônios do sono, como é o caso da melatonina, em cerca, sabe de quanto? De 22%. E sabe o que é pior? Com essa redução, é possível que você precise de até 3 horas de ausência de luz até que o seu corpo consiga recuperar o tempo perdido. Claro, se você sofre de insônia ou de qualquer outra dificuldade na hora de dormir, pode ser que o smartphone não seja o grande vilão da história, mas pode ser que ele ajude você a ter problemas para pegar no sono, entendeu? Para fechar, eu vou te mostrar outros 2 efeitos bem diferentes que os smartphones causam no corpo humano. O primeiro vai para problemas de pele. Depois de um certo período de tempo, muitas pessoas desenvolvem uma espécie de alergia na pele quando usam smartphones e até espinhas. As alergias, na verdade, acontecem por causa do níquel e de outros materiais dos aparelhos. Esses tipos de materiais são bem comuns em chaves, moedas e também nos aparelhos eletrônicos. Se você é alérgico a níquel, por exemplo, usa muito smartphone e tem crises alérgicas, pode ser que os materiais do seu aparelho estão te causando esse efeito. Sobre as espinhas, a explicação é bem simples e tem a ver com a tela dos celulares. Pode ser que você não saiba, mas elas são extremamente sujas, a não ser que você limpe. E não tô falando só da marquinha do dedo engordurado, não. Eu tô falando é de bactérias. Só para você ter uma ideia, vários estudos chegaram a uma conclusão extremamente assustadora. Em média, o seu smartphone tem um total de 11.020 bactérias por polegada quadrada. E muitos microbiologistas ainda dizem que entre 20 e 30% de doenças infecciosas podem ser transmitidas das pontas dos dedos até a tela dos smartphones. Vai me dizer que você não usa o celular quando tá no banheiro? Conta pra mim, vai. Com tanta sujeira na ponta dos dedos e na tela do seu celular, pode ser que você transfira uma grande quantidade dessas bactérias para o seu rosto e isso resulte, inclusive, numa espinha. Sem falar que o calor da tela e do seu próprio smartphone, muito próximos à sua cara, não vão melhorar o caso. Já pensou nisso? O último efeito é o da interferência eletrônica. Por ser um aparelho eletrônico, os smartphones podem causar interferências em outros aparelhos, como é o caso do marca-passo, que é aquele dispositivo que vai regular os batimentos do coração. Outro aparelhinho que pode sofrer interferência são os desfibriladores internos, que emitem impulsos elétricos no caso de uma parada cardíaca. Até mesmo os aparelhos auditivos podem sofrer com essa interferência. Essa interferência pode causar um mau funcionamento nesses aparelhos ao ponto deles pararem de funcionar ou serem ativados e funcionarem de uma forma completamente errada. Mas, gente, é o seguinte, todos esses efeitos que eu tô falando aqui, não é pra se desesperar, que eu tô falando aqui, podem ser muito bem evitados com uma conscientização maior na hora de usar os smartphones e outros aparelhos eletrônicos. Talvez a gente esteja usando demais esses equipamentos. Não precisa achar que só de usar vai ter o cérebro completamente afetado, ele vai explodir, vai ter ansiedade, vai ficar cheio de espinha na cara, a coluna vai ficar torta, qualquer coisa. Não, fica tranquilo, não é pra ficar desesperado. Você só precisa saber controlar esse uso desenfreado e entender a necessidade do seu celular na sua vida. E aí, tá explicado? Pode nem parecer durante a correria do dia a dia, mas viu só como até os smartphones causam vários efeitos diferentes no nosso corpo? Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele joinha maravilha para até valorizar aqui o profissional da educação. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço, tchau!